Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o seu amigo Rivanildo Menezes, aqui do canal Origens, né? E do canal Falando Sério. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem muito bem, vocês que acompanham o nosso canal, que nós já largamos, né, o ateísmo, já faz um pouco mais de 2 anos, e estamos na fé, acreditando no Criador. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Para o pessoal, eu não sei se vai servir de consolo ou não para aqueles que estão revoltados com as pessoas que estão deixando o ateísmo. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. É o seguinte. Todo mundo sabe que o Vinícius César, ele foi da Igreja Universal do Reino de Deus, antes de se tornar ateu, e passou uns 5, 6 anos também militando contra, entrou para o neoateísmo, né, também, e contra o sistema. E todos nós que já fomos de igreja evangélica, né, todos nós, principalmente você que está assistindo, a gente sabe que existe dentro do sistema religioso uma série de problemas, né, problemas muito sérios. E esses problemas acabam nos afastando verdadeiramente do Criador. Então, a gente não pode comparar tempos antigos porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Né? E aí eu estava postando, olhando aqui no Facebook, e encontrei uma postagem, uma crítica, né, contra o Vinícius César, e eu fui fazer um comentário. E nesse comentário, o cara colocou lá dizendo assim que não existe ex-ateu, que são apenas YouTubers querendo fama, querendo glória, e enfim, que isso é conversa fiada, que não existe, etc. Bom, então eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Inclusive eu fui fazer um comentário e o cara pegou e fez algumas críticas, né, ao meu comentário. Porque assim, gente, eu não tô nem aí para quem pensa bem ou pensa mal sobre mim, sobre minha vida. Primeiro que eu não dependo do YouTube e não dependo de ninguém para sobreviver. Larguei o ateísmo, não foi porque eu queria fama, porque eu já tinha fama. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara e ser sensato aqui. Então, você que está assistindo. Então, como a militância ateia, né? Essa militância ateia, aquela coisa ridícula, né? Que a gente professava, tal, que Deus não presta, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que a Bíblia está errada, e que a ciência é a absoluta verdade, a verdade que nos liberta, e toda pessoa que tem religião são ignorantes, todo aquele pensamento cético, aquele pensamento totalmente controverso, que é o ateísta. O que acontece, gente? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para o pessoal. Na época em que eu fui da igreja evangélica, porque o cara, né, disse que eu e o Vinícius, que já fomos pastores, olha só, tínhamos que devolver todo o dinheiro dos dízimos, né, daquelas pessoas lá atrás. Bom, o interessante é que esses caras seguem o Jailson, que já foi pastor, né, o Jailson, então, teria que devolver o dízimo também, da época que ele era pastor, e depois entrou para o ateísmo, né? Por que esse mesmo argumento não é usado para os líderes deles aí, o líder do ateísmo? Largamos o ateísmo e não voltamos para a religião. Eu estou falando do meu caso. Eu não voltei para dentro de igreja, eu não pago dízimo, eu não pago oferta, eu não frequento templo, eu não dou crédito a pastor, né? Porque eu sei que isso é contra as escrituras. Eu voltei para o Criador, eu voltei para a essência, não para aquele cristianismo, né? Prejudicial, aquele cristianismo controverso, cheio de histórias, né, etc., cheio de idolatria, absolutamente nada. Eu voltei a acreditar no Criador por causa das evidências, porque eu seria muito ingênuo, né, ou então soberbo demais de querer continuar naquela militância dizendo que tudo veio através de uma explosão cósmica, né, de pum, né, um peido cósmico, e tudo surgiu absolutamente do nada, e as coisas foram evoluindo. Então, através da natureza, através da observação, daquilo que a gente observa, e aquilo que a gente vem estudando sobre a Bíblia, a gente vem percebendo que a palavra de Deus está com a razão, né? E sabemos também, todos nós que sabemos, existem essas comprovações que, infelizmente, muitas traduções das Bíblias foram
equivocadamente feitas erroneamente para causar uma contradição, entre aspas, dentro desses textos. Então, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês aqui bem claro, eu vou tomar muito seu tempo. Então, deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês. Primeiro, ateus dizem que não existe ex-ateu. Então, eu quero que você entenda. Como é que não existe ex-ateus? Existe sim. Nós tivemos Herodes, que foi um ateu para o judaísmo, né? Grande perseguidor do povo, Herodes. Mas no final do Antipas, ele se converteu, ele acreditou. Inclusive, ele deu glórias a Deus. Saul, né, que conhecia ao Criador, depois se tornou ateu, se rebelou, teve a oportunidade, mas jogou fora essa oportunidade. Paulo de Tarso, que era um grande perseguidor, massacrou a igreja, pessoas, não templo, perseguiu, levou pessoas para a arena. Os crimes do apóstolo de Paulo, que era Saulo, eram terríveis. Quando Saulo se converteu, quando Saulo encontrou a Cristo e deixou aquele sistema terrível de perseguição ao cristão, porque era ateu concernente ao cristianismo, ele simplesmente, todo mundo conhece a história, né? Passou a ser uma pessoa perseguida. Ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Paulo é um grande exemplo, né? Até hoje ele é perseguido. Então Paulo é um grande exemplo de um grande homem. Teve essa oportunidade. Os cristãos, até as pessoas ali, até por tanta maldade que ele fez, por ser, né, aquele ateu militante contra o sistema, contra o próprio cristianismo, as pessoas duvidavam realmente que ele tivesse se tornado cristão. Depois nós tivemos o caso de Nicodemos. Nicodemos adorava, né, ali o sistema farisaico, era ateu concernente a Cristo, teve uma oportunidade de conhecer a Cristo, mas jogou fora, não quis. Então Deus, ele dá oportunidade para todos. E o que eu pude observar é que Herodes e Paulo, até o momento, eles aproveitaram essa segunda chance que Deus deu para eles. Nós tivemos Nabucodonosor, que foi um grande ateu na época, no campo de Durã, levantou uma estátua, né, lá, e quis adoração e exigiu que durante 3 vezes ao dia, ao som do pífaro, da gaita, do saltério e outros instrumentos, as pessoas dobrassem o joelho e se curvassem diante da sua estátua. Então ele era ateu concernente ao Deus hebreu. Mas Nabucodonosor, no final, se tornou um servo do Criador e passou a acreditar em Deus. Ou seja, ele deixou de ser um ex-ateu, deixou de ser um ateu, e agora ser um ex-ateu, e se tornou um servo do Criador. Isso está nas Escrituras. Se eu for citar aqui milhares e milhares de pessoas, vocês vão ver que existe sim ex-ateus. O que é ex-ateu? Ateu é uma pessoa revoltada. Uma pessoa que fazia parte de uma religião, encontra diversas divergências nessa religião, principalmente na questão do cristianismo antigo, e esse cristianismo moderno também não está representando aos mandamentos, aos ensinamentos do Cristo ressurreto. Então a gente vê muita falcatrua, muita coisa errada. E nisso a gente, por não entender as Escrituras, acaba se revoltando e colocando a culpa em Deus. É assim que aconteceu comigo, com Vinícius César e milhares de outras pessoas. Então, existe sim ex-ateus. Existem aqueles que Deus dá uma chamada, dá uma oportunidade para as pessoas largarem esse engano e voltarem para ele. Outros ouvem a chamada, mas infelizmente preferem continuar dentro do ateísmo. Mas eles ouviram a chamada. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, eu preferi, né, ficar do lado do Criador e largar todo aquele mundo de fama. Então, essa conversa que o cara disse que não existe ex-ateu, que existe YouTubes que quer fama, etc. Isso aí é totalmente está fora de cogitação, porque como sistema ateísta, ele já tinha fama, o Vinícius também já tinha fama. Então tivemos que fazer uma escolha. O segundo ponto que eu quero mencionar com vocês aqui, os ateus querem que Deus castigue os ex-ateus, mas eles não acreditam em Deus. Mas eles não acreditam em Deus. Então, eles dizem assim, peraí, Rivanildo, peraí, Vinícius, Rivanildo, você que ajudou a afastar milhares de pessoas da igreja, né, várias pessoas da igreja, então agora
olha só, vocês são responsáveis por essas almas, por essas pessoas que vocês desviaram. Então Deus vai castigar vocês. É o interessante é que se o ateu não acredita em Deus, como é que Deus vai me castigar? Então o comentário do ateu é o seguinte, olha só que absurdo. Vocês são responsáveis por afastar as pessoas de Deus, mas Deus vai castigar vocês e vocês são responsáveis pelas almas dessas pessoas na eternidade. Dá para entender um negócio desse? Eu não consigo entender. Então a pergunta é, Deus existe ou não existe para o ateu? Então a gente percebe que nessas posts de Facebook, internet, na realidade são pessoas que acreditam em Deus, se declaram ateus, né? Acreditam em Deus, se declaram ateus, mas são revoltados. Por quê? Sabem que Deus existe, mas eles querem dizer que Deus não existe. Mas no fundo sabem. Porque para eles Deus tem que castigar os ex-ateus por ter deixado o ateísmo. Então, se Deus não existe para o ateu, então eu não tenho que pagar nada. É a mesma coisa do dilema do dilúvio. O ateu tem mania de pegar os textos isolados da Bíblia e acusar Deus de genocídio, assassinato, etc. Ah, mas se esse Deus fosse bom, ele não tinha mandado o dilúvio. Ele dizimou crianças, velhos, inocentes, etc. Né? Então, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Peraí, então se Deus não existe, então ele não tem culpa no dilúvio. Então o dilúvio seria uma ocasião. Concorda comigo? Tá. Então, eles querem que Deus castigue os ex-ateus. E alegam que nós somos responsáveis pelas almas dessas pessoas. Só que não. Eu vou mostrar para vocês o texto bíblico aqui. Quero que vocês prestem muita atenção aqui. Tá? Olha o que diz Romanos, capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, meu amigo, você vai prestar conta. Você vai prestar conta dos seus atos, por se afastar de Deus, por se desviar, né? Por não analisar, você que é culpado da sua alma, você que é responsável. Então não queira você julgar um ex-ateu, porque era influenciador, e você dizer que, se eu for para o inferno, então é culpa do Rivanildo. Se eu for para o inferno, é culpa do Vinícius. Então eles vão ser castigados e eu vou ser absolvido. Isso não existe. As oportunidades que Deus nos dá é para cada um individual. Cada um vai prestar conta de si a Deus. Eu não presto conta por sua alma e você não presta conta da minha alma. Cada um vai prestar conta. Então, nós que estamos ainda na internet, não estamos por dinheiro ou por fama, mas sim para mostrar para vocês que estávamos errados concernente a essa filosofia ateísta, que é uma filosofia falha e criminosa, né, num ponto espiritual, né, e que não tem o menor sentido. Estamos mostrando para vocês que existe um Deus. É só você estudar e pesquisar. Agora você simplesmente fechou, colocou uma caixa na cabeça, uma viseira que parece um cavalo que só olha para frente, e você não quer olhar para o lado, você não quer questionar, né? Você só está preocupado nos canais de fulano, ciclano, lá de Jairson, de Miranda, de Fábio Sabino, porque os caras, né, para você, é aqueles homens que estão libertando a humanidade. Muito pelo contrário, estão tão cegos quanto vocês. O texto bíblico deixa claro que cada um prestará conta de si mesmo. Espera aí que nós vamos falar sobre o dinheiro do kit de contradição bíblica, né? O pessoal está falando, e o dinheiro dos dízimos, né? Vamos lá. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Está aqui. Você vai prestar conta dos seus atos. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, presidindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, se você continuar rejeitando a verdade do evangelho, como eu estava rejeitando, mas eu não estou mais rejeitando, tá? Não estou mais. Então agora é você. Se você continuar rejeitando a verdade do evangelho e seguindo a injustiça, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, tanto para o judeu,
depois para o grego, mas glória e honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Cada um vai prestar conta de si. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para cada um receber de acordo com as suas obras, praticada por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Eu, você, todo mundo vai comparecer. Só que você vai arcar com sua responsabilidade. Se você se tornou ateu por causa de um vídeo na internet, de comentários, e percebeu que o comentarista percebeu que estava errado concernente à crença em Deus, e você não quer acreditar em Deus, quer continuar, que é um direito seu, continuar no engano do ateísmo, ou no engano do sistema religioso. De quem é a responsabilidade? É sua. Então, eu estou mostrando na internet, em diversos vídeos, nesses últimos 2 anos, que o ateísmo, a descrença em Deus, é uma grande falha. Agora, você que tem que pesquisar, você vai prestar conta a Deus. O problema é teu. Então, aqui, vamos continuar. Ateus querem que Deus castigue os ex-ateus, mas eles não acreditam em Deus. Não dá para entender isso. Então, o ateu, se você quer que Deus castigue o Rivanildo, o Vinícius e outros ex-ateus, estou falando de nós dois porque nós estamos aí na internet, mas tem milhares aí. Tem milhares. Não são somente nós dois que se tornou ex-ateus, que na cabeça desses caras foram só os dois. Milhares de pessoas, né? Então você está enganado, porque você é responsável. Terceiro ponto. Ateus dizem que os ex-ateus são responsáveis por cada alma que foi desviada. Mas se Deus não existe, como o ex-ateu pagará por isso? Quarto ponto. Quando o ex-ateu era pastor, tem que devolver o dinheiro dos dízimos para os fiéis. Então eles querem acusar, né, de alguma forma, taxar a pessoa, ridicularizar a pessoa, e diz assim, vocês que agora são ex-ateus, né, têm que devolver os dízimos da época em que vocês eram pastores. No meu caso, né, que ajudava a dirigir o ministério. Na época, em 90, 98 para 2000, a gente ajudava a dirigir igreja. Tem o pastor presidente. Eu não era dono da igreja e nem recolhi os dízimos para mim. Todo mundo que já foi de igreja sabe como é que funciona. Se você tem uma congregação, você toma conta dessa congregação, eu tenho que pagar dízimo também, então o pastor tinha que devolver o meu dízimo. Né? Então você tem que pagar o dízimo, eu pagava também, além de ajudar na diligência. A gente ajudava na diligência, pregava a palavra, tal, fazia evangelismo, tudo que é da igreja. Quando chegava a reunião, quando se arrecadavam os dízimos, porque essa é a crença do protestantismo, que lá na crença do protestantismo aqui o dízimo tem que ser devolvido. Mas hoje sabemos, olha só, hoje sabemos que o dízimo não é dinheiro e que era alimento, tá vendo? Então o tempo vai se passando, a gente vai amadurecendo e a gente vai se libertando. Mas até então, hoje, inclusive tem muita gente que ainda continua nessa antiguidade, acreditando que tem que devolver os 10% e entregar para o pastor, porque acredita que se não fizer isso, está roubando a Deus. Tem estudos e mais estudos, não somente no meu canal, se você não quiser ver, mas tem milhares, que comprovam categoricamente isso, que não é dinheiro e que pastor não tem autoridade de pegar dinheiro porque não é levita. Então, os dízimos eram arrecadados, por exemplo, na minha congregação, e era levado pelo tesoureiro da igreja para a sede. E o pastor da igreja, que é o pastor central, fazia, né, o que convinha com o dinheiro. Construía templo, comprava cadeira, mesa de som, etc., para a comunidade evangélica. Isso é o sistema. Então, eu não tenho que devolver dinheiro, sendo que eu não pegava dinheiro de ninguém. E outra, isso faz parte da comunidade evangélica. Deixa isso bem claro aí para esses ateus que querem de uma forma ou outra acusar. Então, já que nós éramos pastores, e o Jailson, que agora é ateu militante e vive cobrando dízimo dos ateus na internet, vocês não criticam ele? Você acha que ele está certo também? Já que vocês só criticam os pastores que pedem dízimo. Está errado? Tá. Tá errado, com certeza. Mas errado mais ainda é o crente que não, né? Que não busca conhecimento, que não procura se libertar. Então, cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Então,
vocês precisam ir lá no canal do Jailson e de outros ateus militantes que foram pastor e falar para eles também devolver o dinheiro, já que eles eram pastor. Então, esse tipo de argumento colocado aí por esse pessoal, né, que não querem estar satisfeitos porque a pessoa deixou de acreditar no ateísmo, porque percebeu falhas, né, e não voltou para o sistema religioso, voltou-se a acreditar em Deus. A diferença é muito grande de você voltar a acreditar num Criador, todas as coisas, de você voltar para o sistema religioso. Então, a diferença é muito grande. Mas eles não querem entender isso. Então, quinto ponto. O ex-ateu Ivanildo tem que devolver o dinheiro dos kits de contradição bíblica, né? Na época em que nós estávamos dentro do ateísmo, eu fiz diversas pesquisas e consegui montar várias apostilas, né, sobre por que não posso acreditar 100% na Bíblia traduzida pela Igreja Católica. Então, aí nesses kits, nós mostrávamos como está aqui. Como está aqui, deixa eu adiantar aqui para não passar uma cena aqui. Aqui, ó. As supostas contradições. Por que supostas contradições? Porque depois que a gente busca dentro da linguagem hebraica, a gente descobre que essas contradições lá não existem. Inclusive tem uns professorzinhos de hebraico aí, como o Sabino, que conhece de hebraico, que deveria mostrar para os ateus, e os ateus deviam perguntar para eles, que no hebraico não tem contradição. Mas ele não faz isso, porque ele prefere ficar do lado desse sistema ateísta, de revolta contra Deus, etc. Então essas apostilas, nós vendíamos na internet, vendíamos aqui, chama-se kit de contradição bíblica. E o pessoal comprou o kit de contradição bíblica. Ninguém comprou o kit enganado. Está aqui, ó. Deus, vou te dar um exemplo aqui para você ver. Deus nos diz para não confiar em ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Aí a contradição. Deus diz que fará tanto mal às pessoas que querem ouvir falar disso e terá formigamento nas orelhas. Vamos lá, mais aqui, ó. Mais contradição. Ezequiel vê que no corpo, nas costas, aqui, ó, aqui embaixo, tem uma pancada. E essas contradições, vocês estão vendo aí, ó? E essas contradições, elas existem dentro das Bíblias com tradução da Igreja Católica. Por exemplo, aqui, ó. Existem vários deuses. Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Gênesis 11. E aqui diz, há somente um Deus. Deuteronômio 4. Então você pega esses textos aqui, com esses aqui, aí você fala, tá vendo? Isso aqui é uma contradição. Sim, é uma contradição. Então o que está errado nos kits? Nada. Ah, você que agora é ex-ateu, ó, só porque eu sou ex-ateu, então eu teria que devolver o dinheiro dos kits. Peraí, mas os kits não eram vendidos sobre contradição bíblica? Sim ou não? Sim. Então, as poucas pessoas que compraram, não compraram um kit de contradição? Sim. O que foi enviado para eles? Foi um kit de contradição bíblica? Sim. Então, o que está errado aí? Absolutamente nada. Aí o que acontece? Por que esse pessoal está revoltado e tenta achar alguma coisa, né, para argumentar que nós estamos errados, que não sei o quê, e temos que ser penalizados? Peraí, penalizado por quê? Não coloquei revólver na cabeça de ninguém para mandar comprar kit de contradição bíblica. Não coloquei faca na cabeça de ninguém. Eu anunciei, olha, irmãos, eu tenho aqui kits de contradição bíblica. E essas contradições bíblicas, né, vocês podem ver, são diversas contradições bíblicas. Se você quiser adquirir, o valor é tal. Então a gente imprimia, mandava para o pessoal pelo correio. Pronto. Então eu vendi uma coisa e entreguei a mesma coisa que eu estava vendendo. Se eu vendesse kit de contradição bíblica e entregasse na sua casa um pedaço de pedra, aí era crime. Se eu falasse, ó, irmãos, eu estou vendendo aqui um kit de contradição bíblica, mas vou entregar na sua casa um mouse. Eu vou entregar para você uma caneta da Bic. Então tem alguma coisa errada, não tem? Então, eu entreguei a caneta Bic, eu tenho os comprovantes aqui. Não, entreguei o kit de contradição bíblica. O kit de contradição bíblica era vendido e o kit de contradição bíblica foi entregue. Então como é que eu vou devolver o dinheiro do quê? De um kit de contradição bíblica que você quis o kit de contradição bíblica? Que já faz um tempão que você comprou? Ah, entendi. Você quer que eu devolva o dinheiro porque eu me tornei ex-ateu. E agora
estudando as escrituras, estudando dentro do hebraico, a gente descobre que dentro da linguagem original da Bíblia, essas contradições desaparecem, e aí a gente descobre que as traduções, Scofield, Thompson, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah, e todas essas Bíblias têm as traduções da Igreja Católica e descobre que isso foi feito tendenciosamente para nos afastar de Deus, aí a gente explica isso para a pessoa que essas contradições só existem dentro das Bíblias com traduções da Igreja Católica, Apostólica Romana, João Ferreira de Almeida, João Calvino, Padre Pereira de Figueiredo, que na tradução do idioma, né, por confusão, ou seja lá o que for que eles fizeram, eles colocaram ou traduziram erroneamente, e aí aparece essas contradições. Mas aí quando você vai para os códex sináticos, Códex Vaticano, quando você vai para a Bíblia hebraica, você descobre que não tem contradição. Que quando a Bíblia fala há um só Deus, e outro canto fala que há vários deuses, ali no hebraico está dizendo que esses outros deuses foram criados por mãos humanas. E no Deuteronômio 4:35, Deuteronômio 4:26, está falando que existe um Deus, um único Deus, criador de todas as coisas. E os outros deuses foram feitos por mãos humanas. Então você vê que desaparece essa contradição. Então essas contradições só existem dentro das Bíblias com tradução da Igreja Católica. Então, gente, a revolta desse pessoal é isso. Eles não conseguem entender. Aí quer que Deus me castigue, que me mande para o inferno, que o Vinícius seja castigado, e que a gente tem... Peraí, mas se Deus não existe, como é que vocês querem que Deus nos castigue? E nos castigar por quê? Eu entendi, eu quero saber por quê. Por quê? Eu acredito que desonestidade seria da gente pegar e falar para vocês o seguinte: olha, gente, né, Deus não existe e não sei o quê, e ficar naquele lenga-lenga. Só que quando a gente vai buscando conhecimento, quando a gente vai nos aprofundando, quando a gente vai buscando conhecimento, né, e cada dia mais estudando, nós vamos descobrindo que existe um Criador. E agora eu lhe pergunto, qual o problema de acreditar em Deus? Nenhum. Porque hoje, no meu ver, existe um Criador, existe um Deus, existe uma força inteligente, existe um arquiteto. Alguém construiu tudo isso aqui. Até os maiores cientistas do mundo reconhecem a possibilidade da existência de um Deus. Se esses maiores acadêmicos do mundo reconhecem a possibilidade da existência de um ser criador, quem sou eu, um mero youtuber, que posso negar e continuar negando isso? Então, gente, através da observação, através de estudar, através de cada dia mais buscar o conhecimento, a gente vai percebendo que a gente vive numa determinada matrix. Então, deixando claro para vocês, você pediu o kit de contradição bíblica. E o kit de contradição bíblica, vocês estão vendo, foi entregue de acordo com quem. Então, não tem essa, não. Então, não venha ficar revoltadinho, querendo, entendeu? Argumento, você é bandido. Mas bandido por quê? Você não comprou um kit de contradição bíblica? E eu não te mandei o kit de contradição bíblica? Tá aí? Então. Agora, por quê? A gente hoje se torna ex-ateu e acredita em Deus. Mas existem essas contradições na Bíblia, Evanildo? Existe. Então aí, ó. Existe contradição na Bíblia? Existe. Mas por que essas contradições estão lá? Essas contradições estão lá por causa das traduções tendenciosas da Igreja Católica. Como é que a gente faz isso? É só você pegar a Bíblia Católica, a Bíblia Scofield, a Bíblia Thompson, a Bíblia Genebra, a Bíblia Pentecostal, a Brit Hadashah, a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, coloca tudo de um lado e você pega a Bíblia hebraica e coloca do outro. Aí você compara os textos. Você vai ver que os textos que estão no hebraico não têm contradição. Mas os textos das Bíblias com essas traduções têm contradição. Agora, se você não quer entender isso, paciência, né, meu querido? Aí eu não posso fazer mais nada por você. Entendeu? Agora, o que acontece? Aí taxa a gente de doido, de louco, que é piada. Peraí, mas quem é piada nessa história?
Quem que é a piada? Ateus dizem que não existe ex-ateu. Tivemos Herodes, Saul, Paulo, Nicodemos, tal. Ateus querem que Deus castigue o ex-ateu, mas eles não acreditam em Deus. Como é que Deus vai me castigar? Dizem que nós somos responsáveis pelas almas que a gente desviou. Mas eu mostrei para vocês em texto das Escrituras que cada um, aqui, ó, dará conta de si a Deus. Você vai dar conta. Se você quiser continuar no ateísmo, o direito é seu. Mas também é o meu direito de chegar para você e dizer que o ateísmo é uma furada. É meu direito também dizer para você que quando eu era ateu, eu estava enganado. Que toda aquela filosofia era enganada. Por quê? Porque depois que eu fui pesquisar dentro do hebraico, eu percebi que a Bíblia tem, que as Escrituras têm razão. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Aqui está dizendo, você vai prestar conta do seu filho, ou do YouTube, ou do seu que não. Você vai prestar conta dos seus atos. Se você quiser continuar no ateísmo, e negando a Deus, xingando a Deus, o direito é seu. Mas você vai arcar com isso. Mas se você se arrepender e buscar o Criador, assim como eu, Vinícius e milhares de pessoas estão buscando o Criador, ou buscando uma resposta, pelo menos buscando uma resposta para a existência da vida, beleza. Agora você taxar, você colocar na cabeça que o ateísmo é uma verdade absoluta, e que não existe nada, que não pode ser questionado, e você colocar essa ciência que está aí como uma verdade absoluta, que não pode ser questionada, então você é o maior do tolo de todos os tolos que existem na Terra. Tá? Então você simplesmente é um gado alienado. Desculpe eu falar, mas essa é a verdade. Meu amigo, tudo tem que ser questionado. Se você encontra essa pancada de contradições na Bíblia, ela não tem que ser questionada, ou você tem que ser que nem um cavalo, que só olha para frente e pegar um texto desse aqui, tá vendo? Agora eu não acredito mais em Deus, realmente a Bíblia é cheia de contradição, e etc, e eu vou condenar Deus, porque não sei o que tá, mas você, pelo menos, tentou entender por que tem essas contradições? Ou simplesmente você ouviu um YouTube falar que tem contradição, e aí você, pronto, já cheguei à absoluta verdade, é isso mesmo. Será que você não parou para perceber que você simplesmente é uma pessoa revoltada com o sistema religioso? Eu concordo. Mas será que essa revolta que você tem do sistema religioso não está te prejudicando no teu raciocínio? Será que isso não está te prejudicando? Então, meu amigo, analise, investigue, descubra por que colocaram tanta contradição na Bíblia. Deixa eu deixar claro para vocês que não foi eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia foi escrita por padres. A versão foi traduzida, por padres, por pessoas da Igreja Apostólica Católica Romana. Então, se na maioria das Bíblias você consegue encontrar essas contradições, se você pegar e olhar como eu estou te mostrando, compre uma Bíblia hebraica e compare. Pega um texto lá e veja. Você vai ver que essa contradição lá desaparece, porque o sentido da palavra é diferente. Então, de quem é a culpa dessas pseudo-contradição, ou, entre aspas, contradição? Quem traduziu a Bíblia. Então, essas traduções tendenciosas nos levam à descrença, ao ateísmo. E, ao meu ponto de ver, foi feito propositalmente para nos afastar do Criador. Então, meu amigo, é isso daí que eu queria passar para vocês, ok? Cada um dará conta de si perante a Deus. Você vai prestar conta dos seus atos. Você vai ter que comparecer perante Deus. Entendeu? Então você tem que questionar. Não acredite em tudo que é falado na internet. Pesquise. Estude. Faça que nem eu fiz. E continue investigando. Continue buscando. Continuo querendo saber mais e mais da verdade. Continuo atrás, e a cada dia que passa, continuo atrás, porque esse é o desejo da minha alma. Então, pare de ser tolo. Pare de ser ignorante. Tá certo? Então, não venha acusar os ex-ateus, isso, aquilo, porque você não tem argumento para acusar. Você não tem argumento. Porque os argumentos deles é taxar o Rivanildo como louco, débil mental,
e quem vendeu o kit de contradição bíblica agora tem que devolver o kit de contradição bíblica. Por que eu me tornei ex-ateu? Por quê? Porque então se eu tivesse no ateísmo eu não teria que devolver o tal do dinheiro? Peraí, mas quem ligou para mim e falou, Ivanildo, você tem um kit de contradição bíblica? Eu falei, tem. Quanto que fica? X. Quanto que é para enviar? X. Mandava. Chegou na sua casa o quê? Uma pedra? Chegou na sua casa o quê? Um pacote de azeitona? Um pacote de farinha de trigo? Ou chegou o kit de contradição bíblica? Chegou o kit de contradição bíblica, não chegou? Eu tenho aqui, que foi entregue e você recebeu. Então, você não comprou uma coisa e recebeu outra. Isso não existe. Então, vocês têm que parar, sabe, dessas acusações fajutas, porque isso aí não tem efeito nenhum. Isso aí, para mim, não, fede. Agora, mas agora você está condenando. Eu não condeno nenhum ateu. Você mesmo está se condenando, como eu estava me condenando. Ao inferno, à perdição, a ficar separado de Deus. Então, o que eu falo aqui para os poucos que estão me ouvindo? Estude, busque o conhecimento. O tanto o ateísmo militante, essa negação contra Deus, esse ódio contra Deus, tá, é prejudicial. Então, como é que você pode ter ódio? Faça esse questionamento do jeito que eu me questionava. Eu tinha ódio de Deus. Falava Deus em 24 horas. Deus não saía da minha boca. Mas não, dizia que não acreditava. Como é todos os ateus. Então, faz algum sentido? Eu vou odiar uma coisa que para mim não existe? Então, se para mim Deus não existe, tanto faz como tanto fez. Por que eu vou ficar na internet, como Jailson, Miranda, Sabino e outros? Por que eu vou continuar na internet metendo o pau em Deus se eu não acredito em Deus? Será que não é por causa de visualização? Será que não é por causa de dinheiro? Será que não é por causa de fama? Então, tem que ser pesado na balança. Um abraço para vocês, um abraço para o Vinícius César, tudo de bom. E, meu irmão, volte-se para o Criador. Deus é real e a terra segue plana. Um abraço.